bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. K21 e Nowhere. K21 e Nowhere. A melhor consultoria do Brasil. Olá, oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Johanna e a gente está começando mais um videocast da K21. Hoje eu tô aqui para ajudar a facilitar essa conversa, que é uma conversa que vai ser super interessante e eu tô muito ansiosa com esse tema. Eu tô super curiosa, inclusive, para aprender mais com os dois convidados que já vão se apresentar aqui também, porque eu quero melhorar e usar cada vez mais essa ferramenta aí para também otimizar o meu dia a dia como produtora, né? Então, tô muito ansiosa, tô muito feliz por estar, aqui conversando com vocês para aprender mais ainda. E vamos de ordem anti-alfabética. Ximena, apresenta aí. Olá, boa tarde. Meu nome é Ximena. Eu sou argentina, mas estou morando na Espanha agora. Eu sou trainer e expert na K21 e eu acho que a inteligência artificial vem a mudar o jogo, então eu acho que essa conversa é muito, muito relevante e eu estou também muito empolgada de aprofundarmos nessa temática que é muito, 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 muito interessante. Muito bem, eu vou me apresentar então aqui, já emendei aqui que eu sou o Rodrigo Toledo, um dos fundadores da K21, da Nowhere, sou trainer pela K21, consultor pela Nowhere. Como eu estou, acho que em quase todos os videocasts, cada um deles eu falo uma coisa curiosa. E aqui é diferente sobre mim. Dessa vez eu vou falar uma coisa que não só é curiosa sobre mim, mas sobre as nossas outras duas pessoas aqui presentes, que nós três somos francofones. Como é que é o negócio? Ou seja, a gente poderia fazer essa conversa toda aqui em francês, porque os três aqui sabemos falar francês por um acaso, a Iô, inclusive, morou pequenininha na França e tudo, eu morei também na época do doutorado lá na França, enfim. Só uma curiosidade sobre nós aqui. E vale a pena também destacar, Iô, que não só tá no videocast, mas todos os nossos videocasts estão sendo reproduzidos também no Love the Problem. Sim, você também pode apenas nos ouvir, mas ver é muito mais interessante, tá? E eu quero agradecer também a presença da Johanna, porque eu a convidei aqui para fazer um pouco do papel de facilitadora num assunto que ela é product owner, certo? Então ela tem interesse também. Então, muito obrigado por ter topado esse desafio aqui, Iô. Eu tô super, super animada. Eu também quero saber como que a inteligência artificial pode ajudar as pessoas na área de produto. Quero ficar mais inteligente ainda com inteligência artificial. Então também, oi gente, oi pessoal aí do Love the Problem. Obrigada por estarem acompanhando a gente aqui também. E vamos então começar? Vamos já com 2 pés, assim? Queria saber de vocês principais responsabilidades, tarefas, assim, coisas que no dia a dia do produteiro, vocês enxergam que a inteligência artificial pode já dar uma baita mão, Pode ajudar a gente aí a entregar melhor, entregar mais rápido, enfim. Eu tenho que falar uma coisa, assim, sabe, desses jogos que escolha uma coisa que você acha que é mais importante que a inteligência artificial pode ajudar. Para mim, o mais importante nos pode ajudar a tomar decisões baseadas em dados. Acho que essa é a colaboração fundamental da inteligência artificial, a capacidade de analisar e processar muitos dados em escala e dar-nos esses insights para conseguir uma tomada de decisão mais ágil por um lado, mais roteada em dados. Acho que essa seria para mim a escolha principal. Legal. Eu vou, do meu lado aqui, usar um termo mais genérico, que não serve só para quem é da área de produtos, mas que é um conceito bem importante, que é a copilotagem. Eu acho que a Microsoft foi muito feliz quando ela escolheu, inclusive, o termo copiloto, antes dos demais, porque entender que a inteligência artificial, ela está como mais um braço
É como se a gente tivesse agora um terceiro braço para trabalhar, certo? Mas a decisão ainda é nossa. Então, assim, às vezes as pessoas, né, ainda estão com medo de inteligência artificial, vai nos substituir, vai... Não, é para te acelerar. É para botar um foguete nas suas costas e você sair, mas você está guiando. Você ainda está guiando. Praticamente, dá para ajudar em quase tudo. Em quase tudo. E acelerar em quase tudo. Se livrar dos trabalhos braçais, trazer mais opções no trabalho criativo, né, acelerar aprendizado, acelerar a forma de você explicar alguma coisa, ou seja, né, aquela coisa que vocês sabem que eu gosto, né, que é o aprender, ensinar, criar, vai te ajudar nas 3 tarefas. Tá? E se livrar das tarefas que não estão entre essas 3. Eu acho... Ou seja, eu não respondi nada, respondi muita coisa. Não, mas acho que o comecinho é assim mesmo, né? A gente vai... Pode ser um pouco a analogia do horizonte. A gente tá olhando ainda, tá se aproximando, enfaixando, priorizando aqui, que a gente vai trazer também. Mas, pescando um pouco do que vocês disseram, né? Eu, como, enfim, né, como PO, eu tenho o meu... Acho que talvez seja um grande desafio de vários POs, se não todos, é realmente como que a gente enxerga a priorização, né? Como que a gente prioriza, a partir de que... Como que eu vou elencar critérios? Vai ser a partir de, sei lá, critérios de faturamento, retorno, ROI, tá? Como que, né? Como que a gente toma essa decisão, né? E aí, acho que também, né, pegando aí do que a Simi começou a trazer, como que a gente consegue utilizar desse copiloto, não para tomar a decisão por nós, né? Mas para ajudar a munir a gente, né? Porque, pelo menos é um pouco esse uso que eu faço, assim, da AI, do ChatGPT, do Copilot e tal. Para me auxiliar, né? Para me munir de elementos, de informações, de análise, de percepções que às vezes eu não estou conseguindo ter por conta, né? Para que eu consiga realmente tomar uma decisão que seja mais adequada, né? E que leve a gente realmente para onde a gente precisa ir em relação aos nossos objetivos de produto. É mais ou menos por aí, Cine? O que você acha? Eu acho que sim, claro, vai por aí e fundamentalmente eu acho que o que é interessante dessa ideia de copilot, da inteligência artificial, é como nos consegue ajudar a ter uma visão mais abrangente e entender a experiência do usuário, conseguindo acessar a esse grande volume de dados, consegui-lo priorizar e filtrar por urgência, por sentimento, por espaço, na mídia, quais são as pessoas. Então nos ajuda a ter uma visão muito mais abrangente em tempo real. Acho que isso é muito importante também. E nos ajuda a conseguir pensar realmente nessa experiência do usuário muito mais focada e conseguir fazer... Acho que o importante aqui também é a ideia da personalização da experiência. Porque se tivéssemos que fazer isso de um jeito manual, seria impossível. Então, com essas grandes plataformas, por exemplo, de streaming, que todos temos essa experiência, né? De, você deveria ouvir essa canção, ou você deveria olhar para esse filme. Essa personalização da experiência. Acho que esse é um dos exemplos bem tangíveis de como essa grande massa de dados consegue criar uma experiência muito mais encantadora para nosso usuário. Rodrigo, você queria aí pegar esse gancho, acho. Acho que tem até um negócio que você falou no início, né, Simena, que é a coisa dos dados, né? Tem uma coisa que a inteligência artificial ajuda, que é batata, que é você fazer classificação, né? Então, você está com um backlog, você, produteiro, que está com um backlog muito grande, né? E não tem gente que tem backlog muito grande? Acho que não. O backlog, né? Pegue esse backlog e peça para ele classificar. Classifique, agrupe. Ele vai gerar um agrupamento. Só isso já vai te dar claridade. Você pode usar isso para as coisas do seu backlog, mas pode usar isso também para as coisas que já foram feitas. Use essa mesma classificação e vê as coisas que já foram feitas. Gere um gráfico de quanto que eu estou dando ênfase para cada um desses assuntos. Gere um gráfico agora de quantos itens eu tenho nos assuntos que estão publicados. Pronto, aí você começa a ver, né, uma classificação, por exemplo, entre coisas já feitas e demandas, como é que está o equilíbrio. Que, aliás, é uma coisa que pode ser muito útil para stakeholders, né? Olha só, gente, eu estou dando mais ênfase para isso aqui. Não está na hora de eu olhar para isso aqui, para você justificar decisões suas. Mas, hoje você tem como plugar essas ferramentas de inteligência artificial, né, diretamente, né, extraindo dados de um Gira, Trello da vida, e você ainda pode ter informações temporais sobre isso. Então, a coisa de você não precisar fazer manualmente, você passar um volume de dados grandes e ele fazer a organização para você enxergar, né, uma informação num layer acima, né? Você ter uma visão maior sobre aquilo, e para você fazer a sua tomada de decisão melhor. Então, classificação, agrupamento é uma coisa incrível. Eu já tinha anotado aqui um outro assunto aqui no uso do Fit for Purpose. Fala agora, porque tem a ver com esse assunto.
Eu acho que sim, porque eu ia perguntar também como que a gente consegue pensar a partir disso, né? Poxa, consigo agrupar, consigo visualizar o que eu tô dando mais ênfase, o que meu time tá entregando mais, consigo usar isso de artifício para justificar ir por um caminho ou ir por outro. Mas como é que a gente consegue conciliar isso para que a gente seja ainda mais, né, assertivo, seja ainda mais eficaz em relação a, né, o que o meu cliente está precisando, o propósito de uso do meu cliente para o meu produto, né? Como que a IA consegue ajudar a gente ainda a ser mais, conquistar mais objetivos de negócio, digamos assim, né? Que acho que vai por aí a questão do Fit for Purpose também. Diga lá, Rodrigo. O Fit for Purpose, né? Para quem não conhece a ferramenta, né? A gente pode botar links aqui para um monte de coisa, certo? Artigos, tem o próprio livro, que é muito bom, né? Do Fit for Purpose. Tem, né, os treinamentos que a gente dá do Fit for Purpose. Justamente, o Fit for Purpose é uma forma de você entender, perguntar qual é o propósito das pessoas a usarem o seu produto e o que leva essas pessoas a escolherem o seu produto e não um produto concorrente ou algo concorrente. Então, ou seja, você consegue extrair essa informação, mas é uma informação textual. O Fit for Purpose ele nasceu como uma concorrência ao NPS, porque no NPS é só um número, ele te dá uma coisa qualitativa, então ele traz uma informação qualitativa. Poxa, mas tem um outro lado, né, Toledo? Quando você faz Fit for Purpose, às vezes você pode ter centenas de textos. Cara, até outro dia, a gente estava fazendo isso na mão. Agora a gente passa isso para a inteligência artificial e ele agrupa, ele gera essa informação. Quais são os propósitos? Então, quando você está aí, né, interessante do Fit for Purpose é justamente você estar alinhado, né, e um desenho de uma estratégia de um produto, né, onde o Fit for Purpose é rico, e você vai ter a ferramenta de inteligência artificial te ajudando a acelerar a interpretação, né, daquelos dados que você coletou no Fit for Purpose. Né? Então, eu só conectei porque, mais uma vez, a questão de agrupamento, ele vai agrupar propósitos, etc. Então, é bem interessante essa parte assim, de interpretação de um volume grande de dados. Né? E o próprio Box Score também, né, que o Fit for Purpose tem essa proposta de gerar o Box Score, né, enfim, para a gente conseguir entender quantos estão no neutro, que a gente quer, de repente, levar ali, né? E a inteligência artificial também consegue ajudar a gente a agrupar para ter essa visibilidade, né, dos box scores e percentuais de cada parte, coisa e tal. Então, as oportunidades são muito grandes mesmo, né? E falando em cliente, eu tava pensando que é uma coisa que eu ainda não experimentei, mas eu tava querendo testar por aqui, e que assim me tocou um pouco também, que tem a ver com esse lugar da gente entender um pouco mais a perspectiva do nosso cliente, né? E aí tava pensando num outro grande desafio que a gente tem, que é muito recorrente, né, na vida de quem trabalha com produto, que é a tal do discovery, né? Como que eu vou começar a entender, vou falar de personas, tentar entender ali do lado, né, da perspectiva do meu cliente, o que ele tá buscando, como que eu consigo. E, né, temos o privilégio de estarmos aqui com uma das nossas trainers de Design Thinking, que é uma das possibilidades de discovery, né? E aí queria que a gente tentasse falar um pouco, de repente, sobre isso, né? Sobre esse momento, que também é um momento muito importante no desenvolvimento de um produto, né? Que é essa parte de discovery. Como é que a IA consegue ajudar a gente nesse processo? Vocês têm alguma ideia? Sim, acho que é interessante essa ideia de inteligência artificial como potenciador do processo de discovery. Um mês atrás, fizemos um exercício com 30 pessoas em Lisboa, em Portugal. Fizemos um exercício ponta a ponta de Design Thinking. Foi engraçado, porque sempre a ideia foi, vamos passar pelo corpo, como eu gosto de dizer, e depois vamos pedir ajuda à inteligência artificial, a ChatGPT nesse caso. E foi engraçado porque o efeito wow era tipo... Mas ele criou a mesma coisa que eu tinha na minha cabeça. Como pode ser? O ChatGPT criou a mesma persona. Então e é importante como conseguimos iterar e implementar essa potenciação da inteligência artificial como os prompts, como essas perguntas que lançamos para a inteligência artificial para ajustar melhor o resultado. Claro, se eu faço uma boa pergunta, claramente vou ter uma boa resposta. Vai ter uma resposta bem alinhada com o que eu estava esperando, com esses insights que eu estou gerando na própria inteligência. Então, acontece isso. Eu lanço, cria para mim uma persona, assim, com esse perfil. Quando o ChatGPT começa, a mágica de lançar cada pedacinho dessa persona, tipo, meu Deus, é exatamente o que eu tinha pensado. Mas se não é o caso, eu tenho que reperguntar. Eu tenho que ajudar a pivotar e enviar a essa inteligência artificial para
justamente o caminho que eu quero percorrer com ela. Então, é muito importante que seja potenciar, né? Claro. Mas é interessante. Eu posso perguntar persona, mapa de empatia, até um protótipo, um MVP. E justamente com essa ideia, até que me dá para aí. E que coisa eu consigo, como trabalhador criativo, pensar além disso. E vou reperguntar, e vou iterar. É um exercício de muitas perguntas e estar aberto a surpreender-se das coisas que começam a chegar do ChatGPT. Não é um exercício único. Claro. É importante isso, não é essa ideia de tirar o tempo tudo. É melhoria contínua e aprendizado ali, né? O tempo inteiro, quando a gente... né? Porque, de fato, acho que também conecta bastante com essa perspectiva que a gente está trabalhando, né? Entender a inteligência artificial como um copiloto, né? Como o Toledo comenta de vez em quando, como mais um membro do time, né? Um membro que, de repente, dá suporte, né? Comenta aí um pouquinho pra gente, Toledo, dessa perspectiva, porque eu acho que conecta muito também com essas bases que a gente aprecia, né, e fala tanto, assim, aqui na K21, mas em outros lugares também, que tem a ver com melhoria contínua, que tem a ver com aprendizado constante, né, como que a gente consegue potencializar isso ainda mais, né. Eu acho que você trouxe uma expressão interessante aqui, que é quando a gente faz essa simbiose, essa relação dos dois, é o aprendizado de máquina e o aprendizado de humano acontecendo ao mesmo tempo. E por isso, né, que a CIMI reforçou tanto a iteração, né, porque é um processo iterativo, que você vai várias vezes, mas é também uma interação, porque a gente está interagindo. A gente ajuda, dando contexto, e aqui acho que tem umas palavrinhas que, né, acho que o tempo permite a gente trazer umas coisas básicas aqui, né? Então, claro, prompt, estou supondo que as pessoas já sabem, estão chegando aqui, que é como você conversa com as inteligências artificiais, né? Mas existe um outro termo que a gente usa que é contexto, que é você fornecer contexto antes de você fazer uma pergunta. Então, nesse momento, você está ensinando a máquina. Na hora que ela te dá uma resposta, ela está te ensinando alguma coisa. Então, é o aprendizado mútuo que está acontecendo ali. Mas tem eu anotei aqui, tá na agulha, talvez, para eu fazer um post no LinkedIn ou no nosso blog, né? De algumas palavrinhas que a gente, às vezes, fala aqui. Tem uma outra, e não é todo mundo que ainda está ciente dessa aqui, são as alucinações. O que é isso? Você está sempre sujeito a vir uma resposta que é uma alucinação, algo que não tem nada a ver. E aí é a hora da iteração funcionar. Você devolve essa informação, né, fazendo um refinamento do seu prompt, melhorando sua pergunta, dando mais contexto. Então, acho que é fazer disso um aprendizado mútuo para você obter grandes resultados, né? E sem querer roubar muito tempo aqui, mas respondendo a tua pergunta lá sobre, né, a parte ali do design thinking e criativo e tal, acho que tem uma coisa que é incrível, que são formulações de hipóteses, né? Então, ou seja, você usar a inteligência artificial como um participante de um brainstorm. Poxa, mas está sujeito a alucinações. Legal. E aí, que esses são aprendizados mais recentes nossos, né, Simena, nas nossas experimentações, você pode usar o próprio ChatGPT ou qualquer outra ferramenta. Eu tenho usado também o Gemini, né? Você pode usar qualquer outra ferramenta, né, essas ferramentas, para você pedir para ele mesmo se duvidar. Tá, mas isso que você trouxe, que perguntas eu posso fazer para validar se isso que você trouxe é realmente verdade? Então, ele te alimenta como você pode criticá-lo. Então, agora vamos buscar essas respostas. Agora, dado o que você falou lá no início, olha o contexto, dado o que você falou lá no início, suas hipóteses, dadas as perguntas de validações, dadas as respostas que a gente obteve para essas perguntas, vamos reformular agora a resposta? Então, você usar a própria inteligência artificial como crítica dela mesma. Então, isso é uma coisa, acho que bem importante, porque nós, da área de produtos, nós trabalhamos o tempo todo com hipóteses. Então, saber fazer validações, invalidações e críticas, né? E não assumir as coisas como verdade, a gente já não assume as coisas como verdade dito pelos humanos. A mesma coisa dito pela máquina. A gente não pode assumir que é verdade. Né? Exato. Eu ia falar agora, mas brainstorm tudo bem, né? O ChatGPT alucinar, porque às vezes a gente também alucina quando a gente está no brainstorm. Então, faz parte da dinâmica. Bom, cara, já passamos por muitas possibilidades, né? Priorização, categorização, organização de dados para a gente conseguir visualizar isso, né? Fazer toda a parte de tomada de decisão em cima disso, design thinking, discovery e experimentação.
Eu já usei uma vez uma ajuda no ChatGPT, porque eu tava com um pouco de dúvida também, assim, sobre um test card que eu tava preenchendo, um processo de experimentação. E eu tava principalmente com dúvida em relação, tipo, puxa, mas o que eu coloco? Como que eu chego ali num número, né? O test card, ele tem aquela partezinha que a gente coloca, como que a gente vai verificar, né? Eu vou verificar se eu atingir X número em relação àquilo que eu tô querendo experimentar. E eu tava com dificuldade de estipular esse número, porque eu tava sentindo que tava muita alucinação na minha parte, tava tirando da cartola. E aí eu comecei a conversar com o ChatGPT, dando contexto para ele me ajudar a chegar num número um pouco mais factível, né? Um pouco mais amparado, embasado, isso, embasado no meu contexto, mas aí dá pra eu pedir também, né, enfim, pra trazer visões de mercado em relação àquilo, eu fiquei mais num contexto interno, assim, mas ele também super ajudou nesse aspecto, assim, que pode parecer uma coisa muito super operacional, né, que é preencher o test card pra gente conseguir avançar no experimento, mas que facilitou, trouxe mais argumentos e elementos para mim sobre uma coisa que eu não estava tendo visão mais ampla, né? E aí ajudou também a gente a ter uma forma de experimentação mais acompanhada, mais concreta, para a gente conseguir validar ou invalidar o experimento, né? Então, acho que é mais um uso super interessante, né? Claro que a gente está trazendo, assim, alguns casos muito cotidianos, assim, né? Mas, enfim, como a gente vive produto, acho que faz parte dessa troca, né? Mas acho que foi mais uma situação que eu nunca tinha usado ainda, né? Pra isso, assim. E que deu mais uma possibilidade de facilitar a vida da pessoa de produto que precisa, né, enfim, trabalhar constantemente aí com a perspectiva da experimentação, né? Mais uma área que dá pra gente usar desses artifícios. Legal. Eu conversei com o Rodrigo Martins, né, que é o ZL, né? Nosso amigo é um ZL que já está usando também inteligência artificial. E, cara, coisas assim, tipo business plan, que se levava um mês para fazer, dá para fazer em um dia. Então, é absurda a quantidade de aceleração que você pode fazer, né? Usando... Né? Inclusive, ele que deu a sugestão, a gente tá cunhando esse termo aí, né, Simi, que é o AI Pro, né? A gente quer fazer muitas coisas em torno do AI Pro, né? Pro de Product, Pro de Professional, né? Que a gente está trazendo aqui para essas coisas que a gente está criando. E em cima disso que você falou, as últimas semanas, aí, desde semana passada, são 2 semanas, eu estou usando muito o Gemini, porque o Gemini, ele faz consulta para as coisas que estão online agora. Você pode usar o Gemini com inteligência artificial pedindo coisas dos últimos 3 dias, por exemplo. Então, é bem interessante também como uma opção, tá? Enfim, hoje a gente tem, né, inteligência artificial para tudo. Né? Eu não vou nem falar da parte de imagem, de outras coisas que as pessoas já estão usando para caramba, né? Mas pensa assim, qualquer tarefa sua do dia a dia, desconfie se não existe uma inteligência artificial que possa acelerar aquele trabalho. Acho que esse é o ponto. Eu acho interessante também essa ideia de trazermos uma visão mais abrangente quando eu interajo com o Gemini. O que eu acho interessante é que você pode pedir, vai para a internet, procura lá se o que você me está falando tem aí um suporte e traz, sabe, para qual é a evidência. Então, eu acho essa uma melhoria muito boa de dizer, ok, você está viajando, ou realmente tem aí a evidência física, acadêmica, ou a evidência fática por detrás, para eu conseguir pegar esse dado que você me está trazendo e entender que é um dado suficiente, preciso, não enviesado, para conseguir uma decisão boa, baseando-me nesse dado, né? Acho que esse é um ponto interessante. E também, acho que eu estava ouvindo vocês, e eu me lembrava, eu tenho uma amiga que trabalha numa empresa de saúde, que eles trabalham com inteligência artificial, e eu acho que é interessante, eles conseguiram fazer triagem. O famoso triagem, só com inteligência artificial. Imaginam a redução dos tempos. Um momento crítico, um momento mais crítico da chegada da pessoa doente, né? Então, era uma coisa tão simples que ela falava, sempre falamos, né? Ensinar a inteligência artificial é como falar com uma criança de 5 anos. A inteligência tem que aprender. Então, um desafio para eles era que o robô entendesse falar de dor de barriga ou falar de uma indisposição estomacal era a mesma coisa. Estava ligada com
o paciente pode falar diferentes coisas que levam sempre ao mesmo sintoma. Então, eu acho muito interessante isso, para reforçar essa ideia de que o robô tem que aprender. E a gente tem que criar essa interação de aprendizado conjunto para chegar a resultados mais completos, mais aprofundados. Rodrigo. Então, é interessante, sim, porque eu aprendi com um cara chamado Nicholas Drabowski. Ele fala de 3 níveis de uso da inteligência artificial em produtos, tá? Eu, ousadamente, estou colocando um 4º nível, que é mais básico ainda que os 3 níveis dele. Porque quase tudo que a gente estava falando aqui, antes dessa sua última observação, é o que eu chamo de nível 0, que é você que é Product Owner, Product Manager, Head de produtos, use a inteligência artificial para acelerar o seu trabalho. Ponto. No nível 1, que é esse nível que você está trazendo agora, pense nas suas funcionalidades do seu produto, quais delas poderiam ser aceleradas ou melhoradas com a inteligência artificial. Isso requer, o seu time de desenvolvimento tem que estar evoluindo, tá? Eles têm que saber conectar com APIs de inteligência artificial. Não precisa, talvez, chegar no nível deles desenvolver inteligência artificial. Mas hoje tem várias APIs, então tem que saber se conectar e fazer uso disso. No nível 2, é quando você já começa a ter ideias de funcionalidades para o seu produto que não seriam capazes de existir sem inteligência artificial. Aí você já está no nível 2 de uso de inteligência artificial. Nível 3 é quando você cria um produto que não poderia existir sem inteligência artificial. Aí você chegou no ápice da sua carreira de produteiro com inteligência artificial. Então, é interessante porque tem... Eu botei aqui o nível 0, e a sensação que eu tenho é que o mercado ainda está com o nível -1 aí, né? E a galera ainda está ralando para fazer coisas, né? Ralando a bunda na cadeira para fazer coisas que poderiam ser muito mais aceleradas. Isso é o 0. Se você começar a fazer isso, é o 0. Se você começar a fazer, né, como é o exemplo desse produto que a Ximena trouxe da área médica, aí sim, nível 1. E quem sabe depois o 2 e o 3. Eu acho, pegando um pouco isso que o Toledo trouxe agora também, eu percebo, não sei se vocês também notam, assim, mas eu percebo ainda assim, até uma certa resistência, às vezes, em incorporar a inteligência artificial, em utilizar, em explorar, em realmente fazer dela uma parceira de trabalho, uma coisa que vai sustentar, né, o teu dia a dia. E aí queria, talvez, que a gente trouxesse alguns insights sobre isso, assim, né? Se vocês também percebem essa resistência e como que a gente consegue, de repente, ir manejando isso e quebrando um pouco, porque acho que, de modo geral, todo mundo tem a ganhar, né? Todo mundo tem a ganhar com ganhar eficiência, com ganhar eficácia, com tomar decisões melhores, com ter uma visão sistêmica mais desenvolvida, um posicionamento estratégico mais referendado. Mas ainda assim, como o Toledo falou, eu também tenho a sensação de que a gente ainda tá no -1, assim, quando eu olho pro mercado em geral. E acho que minha hipótese, dá pra gente voltar depois experimentar isso mesmo, mas a minha hipótese é conecta um pouco de resistência, assim, das pessoas mesmo, né? Em usarem dessas ferramentas. O que vocês acham? Eu acho que justamente o ponto é que tem resistência de pessoas. Se existe uma mulher de pessoas, a primeira resistência é o robô vai roubar meu trabalho, vai fazer o que eu vou ficar fora do ar, porque ele vai fazer tudo por mim. E não, eu sempre falo, o robô não vai roubar teu trabalho. Mas se eu tenho 2 pessoas e uma que sabe utilizar a inteligência artificial, a outra não, a pessoa que sabe utilizar a inteligência artificial vai ter, evidentemente, mais possibilidades dentro do mercado do trabalho. Então, aqui a questão é como conseguimos aprender rapidamente a utilizar essas ferramentas para ficar esperto, para ser mais eficiente, para ser mais produtivo. Mesmo porque estamos tocando aqui um assunto muito importante, que temos que aprender, temos que ter talento numa área que ainda não tem tantas pessoas conhecendo, tem os skills técnicos de negócio e pessoais, que são as 3, né? Para conseguir aproveitar todo esse potencial que a inteligência artificial traz. Então, em vez de ficar com medo, com receio, não. Aqui o convite é não. Vamos mergulhar na inteligência artificial, porque é a nova internet, é o novo móvel, a nova tecnologia que vai mudar, que está mudando. Não é que, está mudando nesse momento. Tem tantos de aplicativos criados todo dia utilizando inteligência artificial. Então, aqui não é, será que já está sendo. Então, aproveita e mergulha numa coisa que te vai ajudar, vai potenciar a tua criatividade, todo o teu valor que você consegue entregar como humano, né? Como humano criativo.
Acho que vai por aí. É interessante porque, assim, né? Óbvio que vão falar que é uma grande revolução, né? A revolução talvez a maior desde, sei lá, da internet, né? Enfim, e gera medo nas pessoas. Cara, apesar de nós todos estarmos vivendo um momento, né, uma época, uma geração de muitas mudanças, as pessoas ainda têm medo de mudanças. Então, cara, e é engraçado, eu ontem estava aqui em casa a minha filha, né, que ela tem 18 anos, está entrando para engenharia de computação. Vai começar agora, né? As aulas dela vão começar agora. Primeiríssimo período e tal, né? E outras duas amigas que não, né, também estão entrando na faculdade, outras faculdades, uma em medicina até, bom, enfim. E eu estou fazendo um esqueminha aqui com a Carol, quase todo dia eu falo com ela 5 ou 10 minutos sobre inteligência artificial, já sentei com ela para gerar código, não sei se isso vai atrapalhar na faculdade, né? Já gera código para você, né? Mas tudo bem. Não, aqui ó, vamos fazer uma página que faz isso aqui, que gera um botão que aperta, que faz isso aqui, você dá comandos e sai o produto, cara. É inacreditável. Você bota lá no Google Drive e já pode acessar e o negócio funciona. É muito rápido para gerar produtos simples, né? Enfim. E aí ontem, aproveitei que estavam as amigas aqui e eu fui trazer justamente aquelas palavrinhas que eu estava trazendo aqui para vocês. O que é contexto, o que é alucinação, o que não sei o quê. Cara, primeiro, a Carol está mais por dentro que eu tô. A outra amiga não sabia nada do assunto e a outra com medo. Ela virou e perguntou assim, Cara, eu tenho medo, será que a Alexa vai tomar conta da minha casa? Sabe umas perguntas assim? 17 anos, cara. Então, se você ainda não meteu o pé fundo na inteligência artificial, meta o pé e sai na frente. Porque as pessoas ainda estão paradas e vai ser muito rápido. Eu acho que esse talvez seja um recado final importante. A gente está aqui, né, Ximena, com várias coisas de conteúdos que a gente está preparando e lançando para a galera, de coisas que a gente está usando na prática, de que a gente está aprendendo, né? Muito legal e você ter trazido a sua prática aqui também. Então, é isso. Não ter medo e vamos usar. Vamos aproveitar, né? Eu acho que não sei, eu quando eu comecei a usar, a minha resistência ela não era de medo, mas ela era meio tipo, ai caramba, eu não sei fazer isso muito bem. Então, também para começar assim, a deixar nossas mensagens finais sobre esse tema, eu acho que um grande ganho do uso da inteligência artificial é a gente aprender a aprender muito também. Coloca a gente no lugar de que a gente tem que aprender, que a gente tem que aprender a ensinar. Então, isso também desenvolve uma série de outras coisas para a vida, né, profissional, etc. Então, claro, né, tô trazendo isso agora com um sorriso no rosto, mas porque eu já tive esse momento mais tipo, já passou, né? Não sei por onde faço, como que faço, mas vai. Então é isso. Corroborando com o Toledo, né? Vamos indo, vai, no caminho você vai aprender, no caminho você vai melhorar, e a IA também vai te trazer feedback suficiente para você também melhorar como você tá lidando ali. Então, e isso, né, para mim, então, que também trabalho, né, nessa parte de educação, é uma coisa muito deliciosa, assim, de poder contar com a inteligência artificial para aprender de outros jeitos que a gente não aprendia antes, né? Isso, e é divertido. Isso é importante também, né? Essa da experimentação, de ter curiosidade, de o que será que o ChatGPT pode me trazer se eu pergunto tal e mudo essa coisa? Então, começa assim, começa jogando, começa explorando. E é um caminho que não tem retorno. Você cada vez entende mais coisas. Será que me vai dar? E para ele não dá. E é tipo, não, errou muito. Mas deixa eu falar que tá errado. Não é isso. Então, é um processo. Então, acho que é isso. É importante que quando um adulto aprende melhor, quando se diverte. Então, aproveitem lá que esse é um recurso que está aí disponível ao alcance da mão e que é divertido. O processo é divertido. Boa. Acho que estamos nos recados finais aqui. Estamos pegando esse recado da Ximena aqui, também mandando o meu recado final, né? Em cima do que a Io falou. Adivinha quem pode te ajudar a aprender mais sobre inteligência artificial? Vai ser minha primeira interação. Fala isso. Olá, essa é a minha primeira interação. Quero aprender um pouco mais. Por onde eu começo? Ele vai te dar ideias. E isso, gente, dá para usar do básico, do intermediário até o avançado. Então, vou falar uma coisa aqui que é muito interessante, que eu tenho usado ultimamente. Que é você... Então, às vezes, eu faço aqui, né, uma interação longa, boto um contexto, faço uma pergunta, trago nada, né? E no final eu pergunto assim, qual poderia ter sido o melhor prompt para isso tudo que a gente discutiu? Aí ele me ensina como poderia ter perguntado melhor desde o início. E você pode usar essa coisa do meta-prompt, né? Então, eu estou querendo saber como eu posso formular bem o meu prompt. Ele te ensina. Aí você formula melhor o prompt.
Então você pode pedir para ele te analisar também. Olha que coisa interessante. Então isso vai desde o básico até o avançado, né? Para você continuar aprendendo. Ai, gente, vou revelar para vocês então que eu coloco meu filho que tá assim, pré-alfabetização para falar com o ChatGPT. Que ele sabe escrever. Aí ele escreve: oi, aqui é o Gael. Aí o ChatGPT responde. Aí ele tenta ler. E assim vai. E aí, de vez em quando, eu tô aqui trabalhando, aí o Gael chega e fala assim: ô mamãe, eu queria conversar com o ChatGPT. Então, acho que ele não vai ter medo que a Alexa tome conta da nossa casa. E tomara que quando ele tiver já em idade, a gente já tenha outras novidades ainda mais avançadas e mais legais, né, de inteligência artificial. Então, acho que é isso, gente. Queria agradecer, Simi, Rodrigo. Muito obrigada pela conversa. Tô saindo com muitas novas ideias. Na próxima sprint, pessoal que me aguarde. E todo mundo que tá acompanhando a gente, conta pra gente o que vocês gostaram, o que vocês querem que a gente explore mais, feedbacks, tudo isso que a gente pode, enfim, aproveitar, iterar, melhorar, para que nos próximos episódios a gente traga outros assuntos ou outros temas, enfim, aprofunde coisas que vocês também acham que é relevante para todo mundo, porque é para isso que a gente tá aqui, né? Pra, enfim, disseminar conhecimento, aprender todo mundo junto, trocar. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Beijo, beijo. Beijo. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.